Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai tratar sobre a resolução de equações polinomiais do segundo grau do tipo ax² igual a c. Lembra daquelas equações que nós comentamos na nossa aula passada? Você vai aprender nessa aula de hoje como você pode resolver esse tipo de equação. Vamos lá então? Na aula passada, nós vimos que toda equação pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, é conhecida como equação do segundo grau. As regras para essa definição, são apenas que o coeficiente a seja sempre diferente de zero e que os números representados pelas letras a, b e c, que são os coeficientes, pertençam ao conjunto dos números reais. Assim, o único coeficiente que necessariamente não pode ser zero é o coeficiente a. Quando um dos outros dois coeficientes é igual a zero, ou ambos, dizemos que a equação do segundo grau é considerada incompleta. Então, o que nós estudaremos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós aprenderemos um método para a resolução de equações incompletas do segundo grau, do tipo ax² igual a c. Então, quando nós temos uma equação do segundo grau do tipo ax² igual a c, quer dizer que o coeficiente b, é igual a zero, e a equação do segundo grau pode ser solucionada usando conhecimentos básicos aí de equações. As resoluções utilizando a famosa fórmula de Bhaskara, vocês vão ver apenas quando chegarem lá no 9º ano, tá? Então, não tenham pressa. Agora, a gente vai aprender um método para resolução, mas ainda não é a fórmula de Bhaskara, que muita gente aí comenta, e conhece já. Então, vamos ver o método de resolução de equações de segundo grau do tipo ax² igual a c. Observe o exemplo 1. Nós temos a equação x² igual a 64. Agora, para encontrarmos a solução, precisa ser feita a raiz quadrada em ambos os membros da equação. Lembrando que isso resulta em dois valores distintos da raiz de 64. Um positivo e o outro negativo. Bom, lembre também aí que na nossa equação a gente pode identificar aí quem é o a e quem é o c. Vamos ver se você consegue enxergar aí na nossa equação. Ah, professor, o a eu já vi que é quem fica na frente do x², mas eu não estou vendo nenhum número aí, Então, se você não está vendo nenhum número na frente do x², isso quer dizer que o número que aparece é o número 1, porque ele não precisa aparecer, já que ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, quer dizer que o coeficiente a é igual a 1. E o número que está aparecendo aí depois da igualdade é o termo independente, que aparece sem letrinha nenhuma, é o nosso coeficiente c. Muito bem. Então, fazendo a raiz quadrada em ambos os membros da equação, nós temos o seguinte: raiz quadrada de x² é igual a raiz quadrada de 64. Para a gente resolver a raiz quadrada de x², você pode cancelar essa raiz, com o índice 2 que aparece ali fora. Então, raiz quadrada de x² é o próprio x. E raiz quadrada de 64 é igual a 8, já que 8 vezes 8 é igual a 64. Muito bem, mas esse 8 ele pode ser positivo ou negativo, já que menos 8 vezes menos 8 também é igual a 64. Então, a solução dessa equação vão ser dois valores distintos, aí pelo sinal, Diferentes aí pelo sinal. Então, um vai ser menos 8 e o outro vai ser igual a 8. Então, observe que essa situação aí envolve como solução raízes com resultados opostos, tá? Então, vamos para o exemplo 2. Observe a equação x² igual a 49. Faremos agora a raiz quadrada em ambos os membros da equação e devemos lembrar que isso resulta em dois valores distintos da raiz de 49, um positivo e outro negativo. Então, fazendo raiz quadrada de x², nós já sabemos que raiz quadrada de x² é igual a x, do outro exemplo. E raiz quadrada de 49 vai ser igual a 7. 7 positivo ou 7 negativo. Então, a solução da nossa equação é igual a menos 7 e 7. As duas raízes são soluções dessa equação. Exemplo 3.
Observe a equação apresentada. X ao quadrado menos 144 é igual a zero. Neste caso, primeiramente, passaremos o coeficiente c para o segundo membro. Observe que o coeficiente c ele aparece aí no primeiro membro, né? Então, uma vez que nós necessitamos que a equação fique no formato ax ao quadrado igual a c. Então, quando a gente passar esse 144 aí negativo para o segundo membro, observe que ele passa positivo. Então, a equação fica na forma que a gente espera. Ax ao quadrado igual a c. Muito bem. Então, agora nós vamos extrair a raiz quadrada em ambos os membros da equação e isso vai resultar em dois valores distintos da nossa raiz, um positivo e o outro negativo. Fazendo a raiz quadrada de x ao quadrado, nós temos x. E raiz quadrada de 144 é igual a 12, que pode ser um 12 positivo ou um 12 negativo. Logo, a nossa solução é menos 12 e 12. Atenção, temos algumas observações para fazer a respeito desse tipo de equação. Quando o coeficiente c for negativo lá no segundo membro, não será possível encontrar soluções reais para a equação em que b é igual a zero, pois o resultado será uma raiz de um número negativo. Então, se o coeficiente a for diferente de 1, basta que nós dividamos aí, né, que a gente realize a divisão de ambos os membros da equação pelo valor numérico de a. E a gente simplifique o resultado para prosseguir com os mesmos cálculos feitos até aqui. Então, vamos ver isso no exemplo 4. Observe a equação 2x ao quadrado menos 32 igual a zero. Então, neste caso, primeiramente, passaremos o coeficiente c para o segundo membro, uma vez que necessitamos que a equação fique no formato ax ao quadrado igual a c. Então, temos aí a nossa equação. Quando o coeficiente c passar para o segundo membro, observe que ele passa positivo. Professor, e o zero, para onde ele vai? Observe que aí a gente vai ter 32 mais zero. Gente, 32 mais zero é o próprio 32, né? Então, o zero some aí quando ele vai, depois que a gente realiza essa operação de adição. Então, como o coeficiente a ele é diferente de 1, a gente vai precisar dividir toda a equação pelo valor do coeficiente a fim de alcançar o formato ax ao quadrado igual a c. Porque o coeficiente a, aí, neste caso, é igual a 2, gente. Então, nós precisaremos encontrar aí um coeficiente a igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? Dividir toda a equação por 2. Então, dividindo toda a equação por 2, nós teremos 2x ao quadrado dividido para 2 é x ao quadrado. E 32 dividido para 2 é 16. Então, agora, nós vamos extrair a raiz quadrada em ambos os membros da equação, que vai resultar em dois valores distintos dessa raiz de 16, né? Um positivo e o outro negativo. Raiz quadrada de x ao quadrado nós vimos que é igual a x, e raiz quadrada de 16 vai ser 4, que pode ser um 4 positivo ou negativo. Você anotou aí todas essas informações? Muito bem, então perceba aí que a solução da nossa equação vai ser menos 4 e 4. Vamos para mais um exemplo. Observe a equação menos 3x ao quadrado mais 75 igual a zero. Neste caso, novamente, nós precisaremos passar inicialmente o coeficiente c para o segundo membro, uma vez que nós necessitamos que a equação fique no formato ax ao quadrado igual a c. Então, passando o coeficiente c para o segundo membro, observe que o coeficiente c fica negativo. Ah, professora, mas a senhora disse que o coeficiente c não pode ser negativo no segundo membro. Não pode quando o coeficiente a for positivo. Neste caso, isso pode acontecer, já que o coeficiente a também é negativo. Então, como o coeficiente a ele é diferente de 1 e negativo nesse caso, nós vamos dividir toda a equação pelo valor do coeficiente a fim de alcançar o formato ax ao quadrado igual a c. Então, quando eu dividir essa equação pelo valor do coeficiente a, que é menos 3, observe aí que o meu coeficiente c vai passar a ser positivo, assim como o meu coeficiente a também. Então, menos 3x ao quadrado dividido para menos 3, isso vai ser igual a x ao quadrado. E menos 75 dividido para menos 3, isso vai ser igual a 25, porque a gente faz o joguinho de sinal, né? De menos com menos, que vira mais. Então, em seguida, nós vamos extrair a raiz quadrada em ambos os membros da equação, que resultará aí em dois valores distintos da nossa raiz de 25, um positivo e o outro negativo.
Então, raiz quadrada de x ao quadrado, a gente já viu que é x, e raiz quadrada de 25 é igual a 5. Portanto, a nossa solução pode ser um 5 negativo ou um 5 positivo. Então, vamos finalizar a nossa aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós aprendemos aí sobre as equações polinomiais do segundo grau, do tipo a, x ao quadrado igual a c, não esqueça. Aprendemos também um método muito fácil para resolver equações desse tipo, né? Na nossa próxima aula, nós resolveremos problemas utilizando esses conhecimentos aí que nós apresentamos na aula de hoje. Não deixe de assistir nossa próxima aula. Para mais informações a respeito dessa aula, se você quiser assistir essa aula novamente, assistir outras aulas que nós já passamos aqui nesse canal, qualquer dúvida a respeito, né, dos conteúdos apresentados, acesse a nossa plataforma Eduque. E não deixe de assistir as nossas próximas aulas aqui. Até mais!